Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde, o Clube da Bola tá na área para a temporada 2020, primeiro programa do ano, já na contagem regressiva para o início do estadual, que começa no dia 22 de janeiro. Enquanto isso, a bola rola na Copa São Paulo de Futebol Júnior para 4 times do estado. Vamos falar, claro, da copinha, da movimentação no mercado da bola, tem uma super matéria com ídolos do vôlei nacional, um encontro promovido pela NDTV, tem Martim das Embaixadinhas, um catarinense campeão mundial de MMA e muito mais no programa de hoje. E claro, precisamos daquele help, aquele auxílio dos nossos multiespectadores para o desenrolar do programa de hoje. Como? Muito fácil. Manda um WhatsApp pra gente com seu comentário, sua pergunta para o nosso convidado, foto, vídeo, crítica pode mandar também. Aqui é Jornalismo Verdade, a gente vai ler a reclamação se tiver alguma, claro. O telefone é fácil, anota aí, ó, 48 é o código, 991914706. Quero apresentar o nosso companheiro aí dos sábados, das últimas semanas, Cleiton Ramos, o pai do Lorenzo já tá aqui com a gente. Cleiton, como é que foi de virada? Tudo certo para começar esse 2020? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Mancha. Pessoal de casa também acompanhando aqui o Clube da Bola pela NDTV. Um 2020 abençoado para todo mundo, com muita paz, muita saúde, muito futebol. E já que a gente está no Clube da Bola, muita paz nos estádios. A virada foi boa e pelo que a gente tem acompanhado, os bastidores aí agitados, né, os clubes também promoveram uma virada de ano com muitas novidades. Tanto pelo lado do Figueira, como também pelo lado do Avaí, reforços chegando a cada dia e daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito desse assunto. Que legal, Cleiton. E quem teve uma virada também espetacular, eu tenho certeza, é o nosso convidado. Temos a honra de receber mais uma vez nos estúdios da NDTV, ele que já é sócio do Clube da Bola. Como volante, foi um monstro, lembro dele no meio-campo, nos gramados do Figueira. Como técnico, representa, me arrisco a dizer, uma nova geração de treinadores do Brasil. Não nova no sentido de um jovem técnico, mas nova no pensamento, em filosofia. Um estudioso do mundo da bola. Ele está na lista dos cidadãos ilustres de Mutum, interior de Minas Gerais. E pode pesquisar no Google, eu fiz isso, o nome dele está lá. Estou falando do nosso amigo Vinícius Eutrópio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Essa foi fantástica de Mutum, agora você me pegou de surpresa. Boa tarde, Mancha, Cleiton, a todos que estão assistindo o NDTV aqui. É um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um excelente programa. Passei muito bem a virada, curtindo ali a queima de fogos na Praia Brava, né? Um ambiente bem familiar, mas muito festivo e os moradores sabem realmente aproveitar ali. A camisa branca ainda mostra que está no clima da virada, né? Da prosperidade, amor. É isso aí. Paz, amor, né, Vinícius? É verdade, e que a gente possa levar isso aí, né, como filosofia de vida. Começar já falando um pouquinho de ti, Vinícius. Claro que o pessoal que está em casa conhece muito a tua história, mas tem sempre aquele, né, que não acompanhou muito a tua passagem pelo Figueira, por Santa Catarina, melhor dizendo. Em Santa Catarina foi Chapecoense e Figueirense. Figueirense como jogador e os dois como técnico? Isso. Como jogador, eu joguei no Criciúma. No Criciúma. 89, era reserva do Roberto Cavalo. Jogava, então ali tá tudo tranquilo, né, grande amigo, Roberto. Tive uma passagem rápida pelo Jaraguá, que me trouxe, por indicação do então conselheiro do Joinville, Nereu Martinelli, para o Figueirense, a pedido de uma indicação do senhor Lauro Búrigo. O Juventus, né? Tu fala Juventus do Jaraguá, Juventus, justamente. Né? E terminei jogando também no Tubarão um pouquinho, finalzinho de carreira. Mas marcante mesmo foi 3 anos como capitão e jogador do Figueirense, né? E como treinador, o Figueirense, as passagens do Figueirense e as 2 passagens muito boas, e principalmente a de 2015, marcante na Chapecoense, fazendo e montando aquele time que foi histórico, né, na vida e no futebol catarinense, que revolucionou a forma de montagem de equipes e que deu tanta alegria para todo mundo, principalmente Chapecó. A gente, essa semana a gente conversa muito nos bastidores para montar as pautas do programa, os convidados, né? E a gente estava falando muito sobre os técnicos, né? Esse ano foi um ano que técnicos de fora, o português, de fora brilharam. E o Cleiton lembrou, vamos chamar o Vinícius, convidar o Vinícius, acho que ele está na cidade, vamos chamar o Vinícius para vir aqui, porque de técnica é um assunto que ele entende muito. Você tem uma experiência internacional muito legal, né, Vinícius? É verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção da África do Sul, com Parreira, né, na Copa do Mundo 2010. Bafana? Bafana, né, muita vuvuzela. E no Emirados Árabes também. E tive 2 anos em Portugal, foi uma experiência muito importante para mim, né?
Hoje, com todo respeito e humildade, o que se preza no futebol, velocidade, blocos baixos, transição e agora marcação, pressão, já 2010, 11 e 12 eu vim com isso, né? Conseguimos os acessos no Figueirense com aquela velocidade de transição. Depois, no próprio 2016 com o Figueirense, que tinha Carlos Alberto, o Rafael Moura, as vitórias que nós conseguimos aqui era trabalhando a marcação alta. Então aquilo me ajudou muito. Tive sucesso em Portugal, né? Fui um dos destaques. Outro dia eu fiquei muito feliz que fui citado por um jornalista português, quase depois de 8 anos, né, de lá, justamente. Tive a felicidade também de receber convite para trabalhar e dar palestras na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, de Mourinho, não é? Foi esse tema aí. Então, assim, para mim foi muito importante Portugal e eu conheço bem a capacidade dos treinadores lá. E terminei em 2018, outra experiência importante para mim também na minha carreira foi na Libertadores pelo Bolívar, né? Pegamos uma chave complicada, um time boliviano teoricamente mais inferior aos outros, com o Colo-Colo campeão da Copa Libertadores e Atlético Nacional, uma potência também. Conseguimos fazer 8 pontos, o mesmo número de pontos do Boca, que chegou à final. Não classificamos a oitava, mas classificamos a Sul-Americana. Tivemos uma média de 14 a 15 finalizações por jogo, dentro e fora de casa. Então foi uma experiência internacional para mim muito importante. Libertadores é 70, 60 mil pessoas, casa cheia, pressão, e isso é uma experiência realmente que agrega muito na nossa carreira. Vou até pedir para os nossos telespectadores, né, participarem, mandarem perguntas para o nosso convidado Vinícius Eutrópio, é o 991914706, o código é o 48, aqui da região da Grande Florianópolis. Pode mandar sua pergunta, se tiver alguma dúvida, um comentário sobre o Vinícius, manda pra gente. Positivo e negativo, a gente vai ler, Vinícius, aqui a gente lê tudo. Eu estava vendo algumas fotos passarem ali, eu esqueci na apresentação, Cleito. E também professor Vinícius Eutrópio. Ah, professor. Esqueci, passou ali uma foto, Professor. acho que a Júlia vai colocar de novo, nossa produtora. É o curso da CBF, o famoso curso que a gente sempre ouve falar, que muitos técnicos, muitos envolvidos com a comissão técnica estão realizando esse curso. Esse ano o Renato foi, né, Mancha? Porque no ano passado o Renato Gaúcho não tinha ido, disse que ia ficar batendo futevôlei na praia. Ele falou, pô, tô de folga, não vou para curso nenhum. Mas esse ano ele foi no curso ministrado pelo Renato. Foi. Renato teve lá em março, né, fez a licença. Essa licença de março foi a licença full, que ficam 20 dias teoricamente preso, como ele disse. E aí agora, já em dezembro, ele já estava na licença Pro, que é a top, que é a última, né? Tem desde da E, é isso? Tem a D, a C, a B, a A e a licença Pro. Eu ministro aula e dou aula tem quase 10 anos na licença A, que era a top antes, agora tem a Pro. Quando eu voltei da Europa com todo o material e assim, bem organizado para um treinador, né, na época brasileiro e ex-atleta, eu fui convidado pela escola da CBF. Legal. Eu lembro que a gente ligava para os companheiros, importante se preparar, importante fazer o curso. Iam 20, tinha ali Roque Júnior começando, Belete, Branco, antes de assumir o Figueirense. Foi a primeira turma que eu dei aula, aquela turma, as pessoas não davam muita importância. Agora, né, com a obrigatoriedade da licença e também que as pessoas estão tendo o discernimento da importância de se preparar, o curso é um sucesso. Agora mesmo, em dezembro, eu dei esse curso, tinha 180 treinadores, virou uma estrutura fantástica. CBF meio que moldou até para receber as pessoas. Tá uma logística impressionante. Eles ficam alojados lá mesmo? Não pode se alojar lá, né? Fica ao redor em Teresópolis, mas ficam 4 campos à nossa disposição. Tem sala de multimídia, tem van para todo lado, microfone, os campos. É uma logística muito grande, realmente, porque são grandes treinadores. Estava lá agora Tite terminando a licença Pro, toda a comissão técnica da CBF terminando a licença Pro. Depois de 70 anos, parece que tem aí não é obrigatório isso, porque eu me lembro que o Geninho, ano passado, não foi, e foi muito questionado, mas por que o Geninho está lá? Não, parece que passou de 70, não é obrigatório o curso, é isso não? E também tem a questão que eles olham o nível curricular, a história da pessoa. Então não é só ter 70 anos, tem que agregar toda a experiência aliado a isso. Certo. Né? Então esses treinadores, eu acho que foi uma forma fantástica que a CBF fez, de homenagear. Né? Foi Evaristo Macedo, o próprio Parreira, Filipão, Joel, sabe? Então todos esses treinadores, com toda a experiência deles, não foi necessário para que eles
precisassem fazer e foram já agraciados. Curiosidade, Vinícius, da D, né? Você falou até o Pro. O Pro dá para entender, né? Um curso mais completo, ele te dá, né? Tipo a carteira de motorista. O Pro pode dirigir até foguete. Justo. E o que significam as outras séries ali? São nivelamentos, por exemplo, a escolinha, depois categoria de base, eu posso dar aula na depois escolinha, treinadores posso dar aula... até a Série B, depois treinadores da Série A e a Pro com um nível internacional, que já é mais um coach, né? Uma gestão. A licença A, porque eu participei também da formação do conteúdo programático há 8 anos atrás. Eles uniram mais de 40 pessoas de todas as áreas, ficamos alguns dias trabalhando, estudando e também vendo qual o conteúdo programático e carga horária da UEFA. E cada fase dessa muda o valor também, né? Muda pro profissional. Valor. Então, o conteúdo programático é importante e vai de acordo realmente com a sua série ali, né? A licença A. Então, é muita questão tática, técnica, trabalho de campo. Eu, às vezes, agora eu dei 9 horas de aula, foram 4 horas e meia teórica, com sistemas. Eu falei agora, dessa última vez, sobre confronto de sistemas, até bati muito com os treinadores. Eu não vou colocar confrontos de sistemas, né? A minha filosofia, que você falou, um jovem, minha ideia, com todo respeito, eu estou sempre um pouco na vanguarda e todo mundo esperando que eu colocasse 4-1, 4-1 contra 4-3-3. Eu coloquei aquilo e embolei tudo num slide bem interessante, porque não são confrontos de sistemas, confronto de ideias. Por exemplo, você pega o Fernando Diniz, a ideia dele é mais forte que o sistema. Você pega o próprio Jorge Jesus, a ideia de pressão é muito mais forte, porque quando a bola rola, o que prevalece são as ideias. E o Parreira sempre diz, o que vence é uma ideia sobrepondo a outra, não sistemas. Ô Vinícius, e como é que vocês lá nesse curso estão vendo o sucesso de técnicos portugueses aqui no Brasil? O Santos trouxe agora o Josualdo, inclusive apareceu uma foto ali que você estava ao lado do auxiliar dele. Né? O Avaí está trazendo o Augusto Inácio e o Jesus, que é esse sucesso todo no Flamengo. O que vocês comentaram a respeito disso? Na verdade, é natural que as coisas aconteçam assim. Nós, senadores brasileiros, por que a gente quer que na Copa do Mundo não só o futebol brasileiro ganhe como brasileiro? Porque vai abrir mercado, Emirados, Ásia, China, todo mundo quer um treinador, é a onda. Há 4 anos seguidos, o futebol brasileiro vem sendo conquistado, campeonatos brasileiros, com um futebol mais seguro, Corinthians, com o Mano, com o Tite, com o próprio Carille, um futebol mais conservador, digamos assim. O Renato, com o Grêmio. O Renato é mais ousado, né? Mas assim, um futebol mais, digamos, pragmático, não me entendam mal, não é verdade? E aí foi pego essa linha e vários treinadores, auxiliares técnicos viraram treinador porque o Carille deu certo. Então foi uma onda, e eu não estou falando que está certo ou errado, estou falando tendência. Então agora, com a vinda do Jorge Jesus, para mim, o Flamengo, com qualquer treinador competente, chegaria a campeão ou vice. O trabalho dele foi muito bom, ele potencializou. E é natural que agora venham pessoas, né, na mesma onda. Mas não deu certo com o Abel Braga. Querendo que... Não, mas depois do Abel veio o Jorge Jesus. Sim, mas aí veio o Rafinha. Veio o Rafinha, Felipe Luiz. Veio todo mundo e uma série de coisas. Eu estou falando o seguinte, não estou querendo comentar A ou B. Mas qualquer treinador, bom treinador brasileiro de ponta, eu digo, por que eu digo isso? O Flamengo não é de 3 meses, o Flamengo são 5 anos melhorando a gestão em tudo. Isso foi agora a cerejinha do bolo. Até o Dorival falou sobre isso, que teve aqui um trabalho que já vem de longo tempo. Sim, a cereja. Eu sou muito amigo do Rodrigo Caetano, jogamos juntos, moramos no mesmo flat juntos, me bato bastante papo com ele. Rodrigo Caetano iniciou esse trabalho no Flamengo, ninguém lembra, com Bandeira. Então, quando o presidente chega no Flamengo e fala, os próximos 3 anos eu não vou lutar por título e vou sanear e tornar o Flamengo uma potência, porque todo mundo fala, Flamengo e Corinthians, o dia que se organizar ninguém aguenta. Então foi o que aconteceu. O Flamengo se organizou e ninguém consegue, porque é muito, gente. Então foi uma ponta. Não estou querendo desvalorizar. Eu acho que o Jorge Jesus, e eu sou um dos seguidores dele, esse material eu dou aula na CBF há 10 anos, com material, inclusive, dos jogos do Jorge Jesus, na mesma linha, entende? Então eu posso falar de cadeira que eu sou um admirador. Mas ele potencializou, né? Então ele fez um sucesso, é natural que venha uma onda, uma tendência. Pô, o treinador brasileiro. Não, a gente tem treinadores tão bons e piores. Como em Portugal eu tive 2 anos, tem treinadores tão bons e piores. Então isso é normal. Isso é uma tendência que nós vamos ter que acomodar no mercado,
né? Um vai dar certo, o outro não vai dar, é completamente diferente, ninguém vai dirigir o Flamengo, né? Ninguém vai dirigir com isso tudo. O Flamengo não entrava sequer pelo aeroporto pela parte principal. Ele tinha um acesso que descobriram no aeroporto, ele por fora, só voo fretado e voltava. Então, assim, ele chegou ao máximo, tá certo? E a gente espera o próximo ano agora, que isso é bom para todos nós. Na verdade, isso é bom para todos nós. Que legal. O Vinícius vai continuar com a gente, o papo é bom, o homem é bom de resenha. Vai falar sobre futebol internacional, sobre Flamengo e, claro, sobre futebol catarinense. O Cleiton e o Vinícius vão ajudar a comentar aqui as notícias da semana. O Figueirense, por exemplo, iniciou a temporada 2020. O elenco se apresentou no Orlando Scarpelli para as primeiras atividades do ano. O grupo se reuniu no vestiário e teve uma conversa com a diretoria. O elenco enxuto. O clube segue no mercado para anunciar mais reforços. Sobre essa temporada, o diretor de futebol, Felipe Gil, falou assim. Na verdade, a gente está contratando o que a gente quer dentro do que a gente pode. Sim. Né? Então, isso, dentro dessa questão orçamentária, a gente acabou escolhendo alguns atletas. Né? Isso, não só eu, como todos os membros de comissão técnica participaram desse início de montagem. A ideia não é montar uma nova equipe, mas sim acrescentar o que a gente vê que daqui a pouco acabou não dando certo, ou alguma questão pontual realmente durante a Série B. Né? Então a gente precisa ter um time competitivo no estadual, isso a gente sabe disso, a gente precisa ter um time bastante competitivo e ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, estar atento ao mercado para que até antes daqui a pouco da Série B a gente consiga trazer alguns atletas pontuais. Né? Obviamente que a Série B ela é uma competição muito mais requisitada, vamos dizer assim, mas o nosso campeonato estadual a gente não pode deixar de lado também, porque é um campeonato extremamente competitivo e a gente precisa estar forte. Mas a gente vai sim buscar alguns atletas pontuais, assim como foi feito o ano passado na Série B. Tá aí palavras do Fernando Gil. Uma coisa interessante, só abrir um parênteses aqui, que chegou uma mensagem muito legal, é a Rô da torcida Elas, bateu uma foto da televisão onde aparece o Vinícius e ela bota assim, grande Vinícius. Depois botou um emoji assim do coraçãozinho, do beijinho e também do furacãozinho. Botou os emojis aqui, ela que é uma grande fã do programa. Ainda no papo Figueirense, a diretoria alvinegra confirmou a chegada do volante Paulo Ricardo, ex-Goiás, do atacante Pedro Lucas, que vem por empréstimo do Internacional, além do goleiro Vitor Caetano, que estava emprestado ao Famalicão de Portugal. Quem negociava a renovação e acabou descartado foi o lateral esquerdo Conrado. Ele chegou a aceitar a proposta do Figueirense, mas recebeu uma oferta mais vantajosa de fora do país. A 8ª contratação do alvinegro deve ser confirmada nos próximos dias. O lateral esquerdo Sanches Costa, de 24 anos, espera apenas os trâmites burocráticos para assinar o contrato. O último clube do jogador foi o Arouca, também de Portugal. Já com o atacante Rafael Marques, o Figueira segue em negociação para manter o atleta para essa temporada. E ainda outros atletas foram divulgados essa semana, pode até colocar na tela. Tem o Vitor Oliveira, tá chegando aí, a gente tá vendo aí o Vitor Oliveira, que é zagueiro, e também do ladinho dele o Everton, que é meia. Bem-vindos, colocou ali o pessoal da assessoria de imprensa do Figueira, e também o atacante Diego Gonçalves, já tem a fotinho dele com a camisa do Figueira, também nesse mesmo layout, assim, já... tá aí, ó, tá aí o Diego. Diego Gonçalves, atacante do Figueira. Sempre o torcedor Vinícius Cleiton espera aquela contratação de nome, espera aquele jogador que já passou pelos grandes clubes do país. Mas, vale dizer, e o Vinícius pode me ajudar nessa, vamos deixar o pessoal jogar. Porque só o nome hoje já não ganha mais nada, né, Vinícius? Tem que botar para jogar, tem que deixar ele trabalhar para ver realmente o potencial do atleta, do técnico, do auxiliar, do goleiro. É verdade, e assim, como o futebol nosso, o futebol mundial mudou, mas a cada ano no Brasil você tem que montar um time em 10 dias, 20, 30 jogadores que vêm de estados, situações diferentes, atuaram mais num ano, outros menos, você tem que colocá-los, unir e tem que ter a resposta em 2, 3 jogos, né? É uma exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, é difícil você ficar com o time um ano e meio, então quase impossível. É uma temporada, um campeonato, se vende, se troca, e aí esse trabalho todo que o treinador tem que ter, e o clube também, né, tem que ter essa agilidade para acertar ou errar menos e dar condição de trabalho para eles. Mas é isso. O futebol hoje, brasileiro, eu acredito que ele esteja num nível médio para baixo, isso não é crítica, porque nós temos de 3 a 4 mil jogadores fora do país. Né? Então, quer dizer, você tem que
achar jogador a cada momento para E tem? justamente ter. Tem, de qualidade realmente tem? Desde que você tenha tempo. Eu volto sempre a dizer naquela Chapecoense de 2015, na reunião que eu tive com o presidente, eu falei, presidente, nós vamos colocar a Chapecoense, não tinha contratado na história dele, tirando, acho que o William Arão, nenhum jogador da primeira divisão. Tinha subido todas as divisões sem ninguém. Depois que ele falou que sofreu muita dificuldade com a vinda da primeira divisão em 2014, na reunião ainda em 2014, eu falei, presidente, nós vamos só contratar jogadores da primeira divisão. Contratamos 12. Porém, jogadores com um histórico bom, que era Podi, que era Caramelo, né, o próprio Kleber Santana, William Thiego, o Wilson, zagueiro, o Gil, o Ananias, tá certo? Então nós trouxemos porque sabíamos e chegamos à conclusão que eram jogadores relativamente conhecidos e bons. O que a Chapecoense fez? E baratos para a época, né? Muito. Não desmerecendo, né? Não, por quê? Porque ninguém jogou, ninguém tinha jogado no último ano. Então foi o nosso feeling de descobrir esses jogadores, aliar com os que já estavam lá, Danilo, Camilo, esses outros jogadores, Neném, aliar, e eu só pedi a eles uma coisa, que me deixassem trabalhar, que esses jogadores todos se apresentassem no dia 2, como muitos clubes estão começando a fazer agora, um time para temporada e não para campeonatos, e que independente dos resultados, esses jogadores fossem mantidos o ano todo. Né? Por quê? Porque se a gente sabe que o jogador é um bom jogador, no caso eles, cabe a mim dentro de campo tirar o melhor e cabe à diretoria fora de campo dar esse respaldo. E lá nós tivemos isso. E aí fluiu. Né? Agora, obviamente, um nível, digamos, financeiro mais baixo, a probabilidade de erro ela é maior, até porque o jogador não tem toda essa experiência desses jogadores que eu falei. Entendi. Agora, o torcedor do Figueira pode esperar aí nenhum nome conhecido do futebol. O Figueirense está puxando o freio de mão. E eu acho que tem que ser assim, né, Mancha? Porque em virtude da parceria do ano passado, que foi um desastre total, daqui a pouco, se o Vinícius quiser falar também a respeito da parceria, o Figueirense está puxando o freio de mão e está vindo jogador da Tombense. Mas lembrei o Raul do Lucas. Cabral. O Lucas, lateral direito. Ele teve, né, um destaque. Teve, mas isso aí a gente coloca lá como atleta revelado que o Figueirense está repatriando. Até teve uma pequena sondagem para cima do Luiz Fabiano, mas espera aí, 2 anos parado, 39 anos de idade, não é o cara. Eu, se fosse o Figueira, investiria na contratação do Rafael Marques ou na permanência dele para esta temporada, porque em alguns jogos ele foi extremamente decisivo. Outro assunto que está deixando aí o torcedor alvinegro nessa virada de ano um pouco preocupado, né? Ainda falando do Figueira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima quinta-feira, dia 9, a partir das 11 horas da manhã, o julgamento da ação do Londrina contra o Figueirense, que irá definir o rebaixamento da Série B do Brasileiro. Mudando agora de assunto, saímos do Figueirense, vamos para o Avaí. A pré-temporada do Avaí começa hoje. Os 2 primeiros dias são de exames médicos e na segunda-feira a delegação embarca para Águas Mornas, repetindo aí o que tem feito nos últimos anos. O Avaí tem confirmado 8 reforços para essa temporada e ainda está em busca de um atacante, mas vale dizer, a gente até falou na última semana, deu em primeira mão para quem estava curtindo o Clube da Bola, que o Leão da Ilha confirmou o retorno, a repatriação, como disse Cleiton há pouco, do atacante Getúlio, que foi importante, decisivo, né? Foi. Antes de sair do Avaí, agora retornar no acesso. E a temporada em Águas Mornas sempre tem dado uma sorte para o Avaí quando o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. Porque quando o Avaí tem se preparado lá, o Leão sempre consegue o acesso. Porém, também vai para lá e tem o rebaixamento. Então, que Águas Mornas seja uma água quente, fervente, quando o Leão retornar para a Série A e não esfrie, porque disso o torcedor está cansado. Legal. O técnico Augusto Inácio já conversou com os jogadores, já se apresentou, já conhece a ressacada, está no clima azul e branco. Ele publicou uma foto em que a esposa está vestindo a camisa do Leão. Essa foto até chamou a nossa atenção nas redes sociais. Uma beca ele, hein? Tá na beca. Ele tá numa beca, hein? Tá no estilo. Não é só ele que está numa beca muito estilosa. Aqui nos estúdios temos um também, aqui um outro companheiro nosso. Já falaremos sobre ele. Chegou de camisa branca, já no estacionamento sem meia, né? Sapato sem meia. Sem meia, cheio de estilo. E a gente reparou, né? Isso a gente pode falar aqui, não é falta de respeito. Não. A beleza da esposa da primeira dama da família Inácio, né? Vestiu a camisa do Avaí, ficou muito bem na foto. E ele agora vai viver um pouco aí das emoções do campeonato estadual. É uma diferença assim gigantesca, Vinícius. Ou futebol é futebol, treino é treino em qualquer lugar do mundo. A questão do futebol, eu não acredito que seja diferente. O que vai acontecer são logísticas e situações. Por exemplo, Portugal, você tem um campeonato português
E paralelo ao campeonato português, que é o ano todo, tem as Copas. Taça da Liga, Copa de Portugal e outros. E vai transcorrendo ao longo do ano. E as viagens são extremamente curtas, né? E então você faz, às vezes, 6 jogos no máximo no mês. Se você faz um domingo, quarta e domingo, o outro você não tem na quarta. Teoricamente é assim. E aqui é direto. Ele vai enfrentar adversários agora, por exemplo, lá você tem 30 dias de folga, 30 dias para preparar e vai estrear contra um adversário que teve o mesmo processo que você. Já enfrentasse ele lá em Portugal? Não, ele saiu, ele estava na Naval, eu enfrentei a Naval um pouquinho antes dele sair, era o Moser que assumiu o lugar. O brasileiro jogou no Flamengo, né? Isso. Até empatamos fora de casa lá contra a Naval. Não cheguei a enfrentá-lo. Então, a questão é essa, né? Ele ter realmente essa experiência ou essa adaptação rápida. Você pode estrear, o Avaí vai estrear contra a Chapecoense, tudo bem. Aí todo mundo com o mesmo processo. Mas você pode entrar na segunda rodada e jogar contra um time que já está treinando há mais tempo. E o campeonato catarinense não tem nada a ver com o brasileiro, que é uma logística imensa de jogos, terças, quintas, sexta, muda o metabolismo da Série B, por exemplo, de uma Série A. A gente preparou a vida toda para jogar domingo, né? Aí domingo você está treinando, sexta você está concentrado, não, sexta você está jogando. Então, muda inclusive o metabolismo e o ritmo familiar do cara numa estrutura de Série B. Ontem peguei uma fila aqui em Florianópolis para ir para a praia esses dias, já mudou meu metabolismo todo, só de ficar 3 horas na fila. Imagina cortar esse Brasil voando. Eu falei ali que a gente não era só o Vinícius, o Inácio que estava elegante, porque o Vinícius chegou todo elegante. Cleiton Ramos também é consultor de moda. Opa, Hoje vai me ajudar. Uma foto do atacante Valdívia. Para a temporada 2020 do Avaí, chamou a atenção dos internautas pelo estilo apresentado, né? Já que está falando de estilo e moda, Cleiton Ramos, Vinícius Eutrópio. O pessoal disse que era no Floripa Airport. Não é foto antiga. É antiga, mancha. Circulou aí, virou meme. Um áudio de zap dizendo o seguinte: ô rapaziada, vocês viram aí o Valdívia desembarcando de pijama, né, para jogar no Avaí? E esse áudio viralizou simplesmente aí nos grupos de WhatsApp. Só que eu fui buscar. No primeiro momento eu recebi a informação que esse desembarque, essa foto aí, foi quando ele foi para o Vasco. Não foi. Foi para a Arábia Saudita, quando ele foi negociado no futebol árabe. Inclusive tem lá, atrás da foto, no canto de cima, no canto esquerdo, você vê o idioma, né, a escrita em árabe. E aí ficou comprovado que foi lá na Arábia Saudita quando ele defendeu aquele clube. Ó, lá no cantinho do vídeo, ó, lá no lado esquerdo superior está escrito em árabe. E pertence a uma marca famosa esse estilo de roupa. E sabe quanto foi o Vinícius Mancha, pessoal aqui de Estúdio Pereirinha também, para ele vestir essa roupa aí? R$200 a camisa e uns 200 a calça. R$6.500 para ele ficar desse jeito. R$6.500 na época, para ele ficar desse jeito aí com esse pijama. Coisa horrorosa, hein, ó? Estileira, como dizem, coisa horrorosa. Disso, tem personalidade. Tem personalidade, então uma roupa cheia de estilo. Ó, a gente sai do Avaí, vai para Chapecoense, para Chapecó, oeste do estado. Essa semana o técnico Emerson Maria foi apresentado no Verdão e, claro, conversou com a imprensa do Oeste. Chega mais, Emerson! Cada equipe ela tem uma identidade. A torcida do Flamengo... o Flamengo tem que ser uma equipe de toque de bola. Palmeiras tem que ser um tipo de toque de bola. São Paulo tem que ser uma equipe... A Chapecoense tem que ser um time guerreiro. Tem que ser um time guerreiro, tem que ser uma equipe que do começo ao final do jogo ela lute pelos seus objetivos. Né? Então é isso que a gente vai tentar implantar. Né? Com os treinamentos, com as conversas, mostrando para os atletas. Você passa por aquele corredor ali, está toda a história da Chapecoense ali, né? Então, pessoas que sacrificaram as suas vidas para colocar a Chapecoense nesse lugar aqui. Então, nós temos que honrar essas pessoas. E é isso aí que eu vou colocar na cabeça dos atletas. Legal, palavras do Emerson Maria em sua apresentação, conversando com a imprensa do Oeste. Ainda no Oeste, Ari Moura, agora é da Chape, o atacante de 23 anos, que tem vínculo com o Metropolitano. O nosso Emerson Luiz conhece muito bem ele. Chegou a jogar o Estadual 2019 em Blumenau, mas estava no Brasil de Pelotas, atuando na Série B, mais um reforço da Chape. A gente comentou aqui, Vinícius, nos últimos programas, com o Fábio Machado, com o Cleiton, que dos catarinenses que caíram, todo mundo sabe, do ano ruim de 2019 para o futebol, a Chapecoense vai sentir mais. Pelo tempo que ela está vivendo a Série A. Viver a Série A é muito bom para quem joga futebol. Não, e foi uma coincidência que eu citei aqui no início da reunião com o presidente. Um dos objetivos, ele falou: Vinícius, nós temos que ficar 5 anos
no mínimo na primeira divisão para nos estruturar. E deu Deu. os 5 anos. Deu 6. Agora, deu 6, 6. 14, 15, 16, 17, 18, 19. É verdade, é verdade. 6 anos a Série A. Passou, é verdade. E por tudo que alcançou a Chapecoense em tão pouco tempo, pode sentir agora, né? Mas eles têm um poder de reorganização. Acho que o Emerson é um cara muito bom para fazer isso também. É interessante, ele falou, respeitar as características. A gente acaba torcendo para todos os times de Santa Catarina, independente do time que seja. Os últimos jogos da Chapecoense, isso não é uma crítica, principalmente para o lado de técnico, não. Mas a Chapecoense, ela perdeu o que ela tinha de mais forte. Caía ali na arena, era pau. Ganhava. Todo mundo ficava com muito medo, pressão, marcação, futebol rápido, era toque de bola, bola pela lateral, com a Podi e Denner, por exemplo, cruzamento e tal. Perdeu isso a Chapecoense. A gente viu a Chapecoense muito sem, não posso falar vontade, porque não falta vontade, mas sem a característica do que era a Chapecoense. Sendo uma presa fácil na própria arena, onde ela era. Justamente o que todo mundo tinha medo, né? E espero que o Emerson consiga resgatar isso, principalmente na Série B, porque a Série B, se você conseguir executar isso, você vai fazer muito ponto dentro de casa. Caía na arena, o índio flechava, né, mano? Era flechado. Era flechado. Ó, começou a copinha, né? Foram 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate para os catarinenses na rodada de abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente já pode até rodar as imagens, a gente vai comentando por aqui. O Tigre ficou no empate, 1-1 com o Náutico. O Avaí levou um susto, mas venceu o Sena do Mato Grosso do Sul por 4-3, né? Tava vencendo por 4-0. O Sena conseguiu fazer 3 gols, quase empatou aí com o Leão, mas deu Leão. A Chape aplicou 5-1 no União ABC, também do Mato Grosso do Sul, e o Jack venceu por 2-1 o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. As imagens dos jogos estão coladinhas, a gente vai bater um papo sobre a copinha. Deixa rolando essas imagens aí pro Vinícius, pro Cleiton ajudarem a gente. Vinícius, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente que é de Santa Catarina, lembra muito da conquista do Figueirense, positiva, mas lembra muito de um lance negativo que aconteceu após essa conquista. Pouquíssimos, ou o Cleiton tentava lembrar, quase nada. Passada, quase ninguém. Quase nada. Foi aproveitado, foi destaque no próprio Figueirense ou em outros clubes após essa conquista. O que é, com a tua experiência, que eu sei que você conhece muito dessa Copa São Paulo, o que é a Copa São Paulo hoje? É uma competição de revelar jogadores ou é aquela competição de empresários, como a gente costuma dizer nos bastidores do futebol? Ah, serve só para o empresário ir lá e pegar os guri bom e é isso. Ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro. Não, eu acho que existe sim algum resultado. Eu no Guarani mesmo, após a boa Copa São Paulo que foi feita pelo Sub-20, eu terminei meus jogos lá com 3 atacantes, um de 16, um de 18, que era o Davó, e o outro também de 18, que foi para o Grêmio. Então, acredito que o Davó, não sei se foi para o Corinthians, o outro foi para o Grêmio. Você consegue, mas o que as pessoas têm que ter um pouco mais de ciência é que a Copa São Paulo ela mudou. Naquele ano, se não me engano, ainda poderia jogar com a idade quase chegando ao profissional, 20 para começar 21. Os jogadores estavam mais preparados, né? Hoje, se não me engano, é até 19. Então, o jogador vai competir com os jogadores da sua idade só, né? Então, isso não quer dizer que ele esteja preparado para ali, mas é alguma chama se acendendo para que você possa aproveitar no profissional. E, sem dúvida, hoje, ela é muito mais comercial. Muito mais comercial. O jogador faz um gol, faz um bom lançamento, tem 5, 6 scouts ali, tem um agente para todo lado e já quer negociar o jogador. Ela virou muito mais comercial. Mas é um mal necessário, né, não? Para alguns clubes? Sem dúvida. Porque você pega, né, Vinícius, um clube pequeno lá, que não tem muita estrutura, e tem um garoto bom, esse garoto vende já ajuda, né? Justo. Agora, essa história do Figueirense, ela é interessante porque como eu fui coordenador da base do Atlético Paranaense, montei aquela filosofia toda que hoje está bem avançada, né? A gente sempre falava, revelar ou preparar? Na verdade, você tem que preparar. Não tem dúvida que revelar, preparar ou ganhar. Não tem dúvida que você tem que preparar. Porque o jogador bem preparado, ele vai automaticamente ganhar. Entende? Então Verdade. não tem essa filosofia, eu quero ser campeão ou quero... Não. Você tem que fazer o jogador. Fazendo o jogador, né?
na frente ele vai dar futuro e frutos para o clube. Ainda falando nas categorias de base, Copa São Paulo, o Avaí tem um trabalho muito legal, que é o Avaí Mirins, né? Um trabalho muito legal, feito todas as categorias lá de baixo até quase o profissional. A filosofia de cada técnico da base, ela é a mesma do técnico profissional? Pergunto isso porque eu li no livro do Guardiola isso, que no Barcelona, né, o técnico principal, ele dá o norte para todas as categorias. Mancho, excelente pergunta. E assim, depois daquele início que eu falei... tem que te elogiar, muito bom. Não, você sabe por quê? Isso. Porque, volto a dizer, eu montei aquela filosofia do Atlético Paranaense toda. E eu era o coordenador. E muita gente falava, Vinícius, o Atlético joga em todas as categorias de forma igual, o mesmo sistema. Eu falo, não, é mentira. E outro dia eu vi o coordenador também negando que é mentira. O que eu quero dizer com isso? E que é interessante, por isso que vem dessa filosofia de formar. Detalhes simples que nós fazíamos no Atlético, que eu montei a título de algumas coisas, fui obrigado e no final deu certo. O garoto que ingressava ao Atlético de 13 anos, 12, 14, quem era aprovado e quem observava era eu, o coordenador, e o treinador do Sub-20. Não o treinador do 14, porque às vezes o treinador do 14 ele quer escolher o cara mais forte, o melhor, que vai ganhar o jogo domingo. E a nossa formação lá não era ganhar jogos. Então, a gente olhava aquele menino com qualidade, via todos, tinha, né, série de coisas para olhar, tá? Via aquilo, a gente imaginava 13, 14, passando por toda a nossa filosofia de trabalho. Há 20 anos atrás, a gente já tinha excluído o preparador físico do Sub-14, era coordenador motor. Olha para você ver, há 20 anos atrás. Você pensa, pô, esse garoto fazendo isso durante 6 anos, a gente via a ponta da coisa. Sendo que às vezes o treinador, ele quer ver o jogo de domingo. Então o que eu quero dizer? Nós escolhíamos jogadores com características de Atlético, DNA de Atlético Paranaense. Então nenhuma categoria jogava igual, só que todos os jogadores eram muito parecidos. A filosofia do Atlético é de velocidade e toque. Então parecia que nosso time jogava no mesmo sistema. Entendi. Então o mais importante que é o sistema é a característica que você quer. Então você pega lá, segundo volante, Cleberson, depois veio Fernandinho, depois você veio Rodriguinho, depois você veio Davi, entendeu? Volante com transição, saindo... Fernandinho e seleção, né? Sim, seleção. Então, eu estou dando aqui 4, foram gerações seguindo, né? De zagueiro a mesma coisa, de goleiro também. Então, isso que é mais importante. Ô, Mocha, lembrando que o Figueira não está participando porque não conseguiu o ranking do campeonato da sua categoria, né? O Figueirense não ficou entre os primeiros colocados, por isso não está participando. Inclusive, tem muito torcedor na rede social reclamando que o Figueirense, por já ter sido campeão em 2008, deveria ter uma vaga assegurada. 12 anos atrás, hein? Parece que foi ontem que o Figueirense teve um título importante com o Rogério Micali no comando da equipe. Que legal. Vamos fazer o seguinte, dar uma olhadinha no WhatsApp antes da gente ir para o intervalo. O WhatsApp do programa 991914706. Pedir para o nosso diretor Jesus colocar aqui atrás, ó, o Jairo Bianchini. Já vi que ele é havaiano, pela fotinho tem um símbolo do Avaí. Feliz 2020, abração a todos os havaianos de Santa Catarina. Abraços é a palavra, as palavras de Jairo Bianchini. O Edgar Laurentino coloca assim, boa tarde, feliz ano novo a vocês. Não perco um programa. Que legal, Edgar também curtindo o Clube da Bola. Antônio Teixeira de Areias de Cima, boa tarde, Mancha. Já estou ligado, o Avaí já contratou algum camisa 9? Abraços a todos. Getúlio. A gente até falou, né, Antônio? Falou, tem o Getúlio e falou ali na nossa notinha que o Avaí ainda procura um atacante. Tem mais? O Alexandre Borba, lá de Biguaçu, melhor programa de esportes. Ô, Alexandre, obrigado. O Galeão 2020, um abração. O Edson José de Forquilinhas. Boa tarde, Mancha. Sempre manda o recado e nunca lê. Qual o time mais forte de Santa Catarina na Copinha? Pergunta que eu vou transferir para Vinícius Eutrópio. É difícil falar, porque eu não acompanho tantas categorias de base e também depende muito da chave, dos cruzamentos que pegam. Mas o mais importante é a categoria de base estar ciente que trabalhou o ano todo, né? Passa-se o Natal, eu já perdi muito Natal e Ano Novo, para representar da melhor forma possível o futebol de Santa Catarina e do seu clube. E começaram bem, hein? Todos eles. Se você me permite, hoje para mim é o Avaí. Porque o Avaí tem um técnico que já está lá fazendo o trabalho há muito tempo. E o nome dele é Fabrício Bento. Fabrício Bento. Ele já está há mais de 5 anos, começou na base,
foi almejando, né, posições maiores e conseguiu com seu belo trabalho. Esse moço vai dar bom. Ele é meio que parecido o estilo dele quando o Emerson Maria ficou 10 anos nas categorias de base do Figueira. Dá para fazer uma certa comparação, é uma comparação vitoriosa. Fabrício Bento, parabéns pelo trabalho. Legal, temos mais um WhatsApp aqui para ler. O Robson de São José coloca assim, ó. Boa tarde, Mancha, e a todos do Clube da Bola. Vinícius Eutrópio, qual o seu planejamento para 2020? Aí o Robson já quer trocar um papo aí. O que você anda aprontando, planejando para esse ano de 2020? Você, como técnico, claro, recebe sondagens aí semanalmente, está sempre conversando, né? Justamente. Um abraço, Robson, parabéns aí pela participação. Prazer falar com você. O ideal seria iniciar o ano já na pré-temporada dirigindo algum clube, né? Os clubes que surgiram, para mim, não tinham tanto interesse. E os que eu estou galgando, teoricamente, ainda não estão com treinadores, né? A gente tem conversado e eu tinha até falado com vocês antes, bastidores, 2 propostas ou 2 sondagens internacionais aí. Uma eu achei que não era viável, era para a Bolívia, mesmo um time que vai disputar torneios internacionais, mas eu conheço, não ia dar essa condição. E um outro foi escolhido, um outro treinador, para uma situação muito boa também. Legal. O pessoal manda muitas fotos durante a semana, a gente separa alguns, né? A Tati Borges e a nossa Júlia, as 2 produtoras, separam algumas fotos. Primeira sessão de fotos do Clube da Bola antes do intervalo. Primeirão que vai aparecer aí é o Beto de Barra Velha, coloca o Beto na tela. Ah, tá aí, ó, a camisa do Flamengo, fazendo aquele joinha, ou como diz a minha pequena, fazendo um like. O pai fez um like na foto, é o polegar pra cima e tá lá. E eu tô lá atrás, ó. Tô lá atrás, bateu a foto do Clube da Bola, vejo que já é com um novo cenário. Próxima foto é o Carlos Henrique, de Canoinhas, que foi eleito o melhor goleiro do futsal do estado na categoria Sub-15. Parabéns, então, hein? Com esse tamanho aí? Mas é o Sub-15 e tal. Vai dar alto, hein? Vai dar alto, que legal, na Arena Jaraguá. A foto foi tirada na Arena Jaraguá. Esse é o Luiz de Biguaçu, fazendo um certo charme na boleia do caminhão, parece. Ah, legal, Luiz. Tá na carona, né? Que o volante tá lá do outro lado. Falei, tava na carona. Legal, gostei da foto. Novo uniforme do Estrela da Praia, do bairro Boa Vista, lá de Joinville. Ficou bonito, o azulzão ali em degradê, né? Mais escuro no lateral, mais claro no peito, ali no centro, na barriga. Gostei do uniforme. Ficou legal. Pedro Henrique, todo orgulhoso com a sua camisa do Jack. O Jack que venceu aí o Nova Iguaçu pela Copinha 2-1. Teve até o cachorro em campo. Tentar separar essa cena para mostrar para o torcedor do Jack. Vamos, próxima foto é o Renato e a Laodiceia. Torcedores do Marcílio, lá de Itajaí, pessoal empolgado aí com 2020 aí, importante para o centenário Marcílio Dias. Próxima foto é a Simone Rodrigues, só pelo nome eu já reconheci, fanzaça do Clube da Bola, tá sempre mandando foto, torcedora do Leão, pergunta, torcedora do Leão, sempre participando, ela que também gosta muito de fazer as suas caminhadas e corridas no fim da tarde por Florianópolis, muito legal. Última foto dessa primeira sessão é o Claudecir Moreira, de Chapecó, que mandou a foto da filhinha Laura. Eu vejo criança, eu adoro, cara, criança camisa de futebol, com o bonezinho, com o uniforme, já entrando na empolgação, às vezes, do papai, da mamãe, do padrinho, né, ou do vovô que presentei aí, mas muito legal, já novos torcedores sendo formados e é torcedora da Chape. Vamos pro intervalo? Vamos lá. Rapidinho, daqui a pouco tem mais. Vinícius Eutrópio, manda sua mensagem, manda sua pergunta, nos ajude a fazer o Clube da Bola desse sábado. É bem rapidinho, segura aí.